Pessoal, hoje no nosso espaço de psicologia, nós temos mais uma vez a doutora Karine Scalco-Zandoná e o nosso tema, adrenalina. Tudo bem? Tudo bem, Gal. Gente, eu canso de ver esportes radicais, coisas assim na televisão, que as pessoas são viciadas em adrenalina. O que é essa adrenalina? Então, além de serem pessoas altamente competitivas, elas curtem mesmo, porque quando existe uma tensão, um estresse, que a adrenalina, ela gera isso, né? Você viver diante de uma adrenalina, então o corpo ele entra num processo de luta e fuga. E aí as pessoas gostam desse comportamento, de sentir isso. Claro, Val, existem os dois lados. O lado de você, por exemplo, ir a uma montanha-russa porque você gosta daquela adrenalina. E aí é um ambiente seguro, é algo que é preparado para aquele tipo de movimento, mas que você não corre o risco. Porém, tem um lado que é um tanto negativo, que é quando a pessoa, por exemplo, no trânsito, acaba andando sem muitas regras, alta velocidade, para viver também nesse comportamento mais hostil, mais agressivo. Isso aí pode trazer consequência negativa. Então, se arriscar em excesso sem pensar nas consequências, é isso que você está falando. É um tipo de adrenalina. Isso, E essas pessoas, elas são viciadas em adrenalina, elas sabem do perigo que elas estão correndo? Porque é um perigo. Claro. Eu vejo muito no Fantástico, em programas de televisão, escalando uma montanha que você olha, aquilo não é uma montanha, aquilo é assim. Tem que ter garra de ninja aquilo. E alguns morrem, como tem caso das pessoas que no frio vão chegar no pico da montanha. Enfim, diversas coisas e que elas estão fazendo aquilo por prazer, não tem necessidade, não está ganhando dinheiro com isso. Quer dizer, até ganham, porque alguns são patrocinados, mas não é esse o foco. Mas o que move eles não é o retorno financeiro. É essa adrenalina, essa superação. É uma superação. Então, pode se tornar um vício, né? Sendo um excesso ali, pode ser sim uma patologia. Existe hoje, nesse mundo moderno, pessoas que estão entrando nessa demanda, pessoas que são viciadas. E não conseguem mais viver sem sentir tanto que a gente vê isso no consultório bastante agora. É uma nova leva aí de personalidade, de comportamento. Então, tem pessoas que estão aderindo esse estilo de vida. Então, isso faz parte do comportamento da pessoa? Então, o que elas estão buscando? O que elas querem com isso? Porque você viver ali naquele constante perigo, no limite não é saudável, entende? Então, tem algo por trás. O que elas estão querendo substituir? Qual é o papel disso na vida delas? Qual o significado disso? Para que isso? Porque você correr riscos é normal. A partir do momento que a gente está vivo, a gente está correndo risco. Você precisa correr riscos até para você não ficar acomodado. Mas riscos... calculados. Isso, em situações seguras e sem colocar outras pessoas em riscos. E muitas vezes existe uma inconsequência aí que pode prejudicar quem está ao redor, quem está próximo. É um comportamento de risco, a gente pode dizer isso. E o que acontece quando a pessoa atinge esse ápice ou ela consegue chegar no limite dela? O que ela sente? Porque deve sentir uma coisa muito boa, né, Karine? Porque, e aí, cheguei, o quê? É um orgasmo? Ela sente uma coisa, o que é? É prazer de vencer, de superar os limites? Prazer de superação. Quem tem noção do que está fazendo e tem um pouquinho de maturidade para entender esse risco que corre. Agora, quem não tem, substitui isso com uma forma de ansiedade, compensação, então não sente esse ápice, essa plenitude. Então já vai logo para outro objetivo, já parte para outro. Então não assume aquilo que fez e vê como, poxa, eu me superei, olha que legal, eu atingi tantos metros no pico lá. Sim. Não, a pessoa chega e ela já olha, eu quero mais, eu quero... Entende? Então entra numa coisa meio de insatisfação aí. E tem cura? Tem tratamento. Isso mesmo, tem tratamento? Tem tratamento sim. A gente observa que a psicologia é bem importante nesse comportamento, tá? Porque ela vai avaliar até que ponto isso é saudável, o que está por trás disso, o que leva a pessoa a viver intensamente de uma maneira que ela pode colocar a própria vida... Testando todos os limites sempre. Então, me corrija se eu estiver errado, mas todas as nossas conversas que a gente tem, eu chego à conclusão de que sempre falta alguma coisa e eu não sei como trabalhar com aquilo. Eu compenso na comida, no cigarro, na cocaína, numa adrenalina. Então, quando o ser humano está em equilíbrio, ele vive uma vida mais tranquila, mais equilibrada. Que o equilíbrio é mente, corpo e alma. Não é só uma coisa. Isso, então às vezes a pessoa pensa que o equilíbrio é estar bem fisicamente. Então ela vai lá, ela malha, mas não é só isso.
né? Não é só o Tem o corpo, mas emocional. também o emocional, a alma, que entra a questão da espiritualidade. Então, correr riscos faz parte da evolução das pessoas, mas é Isso. preciso saber medir e se Isso. adaptar às situações, porque você tem que ir se adaptando. Você não pode viver no fio da navalha. E quem é viciado em adrenalina, para mim, está vivendo no fio da navalha. Ou seja, pode acontecer tudo, e isso deve ser um turbilhão E assim, na cabeça Val, da pessoa. hoje ainda tem essas questões que a pessoa pode extravasar esse lado desse comportamento para um esporte. Antigamente não existia isso. Antigamente lá nos nossos avós, eles eram conhecidos como os valentões. Só que ao invés de canalizar essa energia, né, de buscar adrenalina para um esporte, para algo que é saudável, acabava arrumando encrenca, eram os briguentos. Então você vê como já evoluiu também. Evoluímos. É uma questão, então, de se adaptar e descobrir quando isso deixa de ser saudável. Isso, é isso. que pode se tornar até uma obsessão, e isso é patologia. E é perigoso, né? Com certeza. E aí você tem sua família que você tem que pensar nela também. É isso? É isso. Karine, obrigado, sucesso no seu trabalho. Obrigada, Boa sorte. querida.